Bom dia, boa noite, boa tarde, independente do horário que você está vendo. Então, isso aqui, né, é uma aula sobre figurino e maquiagem de palhaço. É uma aula introdutória, é uma aula que vai trazer mais uma visão, né? E é importante você pegar todo esse conteúdo que você está entendendo aqui e entender como é que ele se adequa à sua arte como palhaço hospitalar, como um palhaço hospitalar, entender como é que ele se adequa ao seu palhaço ou à sua palhaça. Então, é sempre trabalhar diante desse contexto, unir o que você está pegando da teoria e levar, né, aí para a prática. Então, vamos para a aula. Como já falado, uma aula de figurino e make de palhaço. Mas antes de tudo, deixa você saber quem eu sou, né? Eu sou João Pedro, né? Sou engenheiro de produção e, na verdade, eu já tá um pouco desatualizado aqui, né? Mas eu sou especialista em palhaçaria hospitalar pela PUC no Paraná, a primeira pós-graduação do mundo nesse tema. Também faço aí uma pós-graduação em gestão em saúde pública e engenharia de segurança da saúde. Então, toda essa parte de ambiente hospitalar, ambiente de saúde e a segurança desse ambiente eu tenho a capacidade técnica para falar, além do mais de 9 anos de experiência como palhaço hospitalar e a especialização nessa arte. Então, sou fundador do projeto Os Agentes da Graça, atuo de forma esporádica nos Doutores em Cena em Joinville e faço parte da comissão técnica do programa Terapeutas da Alegria da Univale, aqui na região do Vale do Itajaí, especificamente na cidade de Itajaí, em Santa Catarina. Então, levo a minha arte aí a diversos hospitais nessa região, Balneário Camboriú e Joinville, e sempre tentando buscar aí a humanização e o cuidado em saúde por meio da arte da palhaçaria. Então, aqui tá um pouquinho sobre a pessoa que fala com vocês. E serem palhaço é entender que o nosso erro é o ponto de partida. Essa é a primeira frase que eu vou trazer, e é para deixar claro que você vai errar. A única certeza que, como palhaço e como ser humano que você tem, é que você vai errar. E diferente, né, do senso comum, do cotidiano, do dia a dia, do senso corporativo das coisas, o palhaço, a palhaça, ele aceita, ele abraça esse erro e torna isso um ponto de partida. Torna isso um tropeço, uma risada, uma gargalhada, torna isso algo cômico. Então você vai errar e abrace esse erro. Abrace o seu erro, aceite o seu erro, porque a gente dá risada quando o ser humano se ferra. E ainda mais quando o palhaço se ferra. Então, abrace isso e conviva com a arte de ser ridículo, errando e tentando acertar. E aí, diante disso, qual seria a maior e melhor ferramenta de uma dupla de palhaços ou palhaças, né? Eu sei que a aula fala sobre figurino e make, e aí a gente já diga assim, será que é figurino? Será que é make? Será que é habilidades artísticas? Você saber tocar um ukulele, saber tocar um violão, saber cantar? Será que é fazer malabares? Será que é um repertório de piadas prontas? Aquelas piadas que você tira do fundo do baú de um livro do Chico Anísio? Será que seriam essas piadas? Essas coisas, elas até ajudam. Elas contribuem muito, porque elas são o que a gente chama de props. São coisas que você carrega no seu bolso, que você tem como repertório e que elas te ajudam em os momentos que você não tem para onde você sair. Mas o respirar, a pausa e o olhar são o mais importante. É você chegar na frente da porta do quarto e fazer aquela observação. E aí, estar atento com essa respirar na frente da porta, essa pausa nesse mundo maluco que está sempre correndo, te cobrando produtividade e eficiência, e você fazer aquele olhar, e nesse olhar você descobriu o que já tem dentro do quarto. No olhar, você consegue entender como é que está o clima daquele quarto. Se tem um sorriso, se tem um choro, se tem uma cara insatisfeita, se tem uma cara de medo, se tem uma ansiedade, se tem um anseio, se tem uma raiva, se tem uma indignação, se há um luto, o olhar
vai dizer tudo de sentimentos, juntamente com o sentir, com o ouvir, né? É você estar presente, é você fazer a questão do top. É o tempo, observação e presença. É o tempo, observação e parar em frente a essa porta. E aí estar presente é você de fato entender que você está ali na frente daquela porta agora, você precisa fazer alguma coisa. E essa observação com o tempo, você vai entender por onde começar. Você vai ver uma cortina, você vai ver uma toalha colorida, você vai ver um brinquedo, você vai ver uma roupa, você vai ver o olho do paciente, você vai ver o olho do acompanhante. Nesse observar, você vai, né, entender isso. Eu não estou falando de você fazer em 1 minuto, dois, três, que aí é um tempo também muito, mas é questão de 30 segundos, você dá essa pausa e olhar e entender o que você vai fazer. Então, tudo aquilo que eu falei antes é importante, mas esses dois aqui, a pausa e o olhar, eles são os pontos mais importantes, juntamente, né, com o sentir. Então, faço daqui do uso das palavras do Alexandre Penha, que é preciso olhar, sentir e agir. Então, você vai olhar, vai sentir o ambiente e depois você vai fazer a sua ação como palhaço ou como palhaça. E qual seria a melhor proposta? Eu sou um palhaço incrível, eu sou uma palhaça incrível, eu estou dominando tudo, eu tenho uma ideia genial, eu vou fazer a melhor intervenção possível, eu vou fazer o melhor ato, vou fazer o melhor espetáculo, eu tenho essa proposta. Mas será que a minha proposta é a melhor? Será que a minha proposta de fato é a que cabe naquele momento, naquele quarto, naquele ambiente, naquela ala de enfermagem? A melhor proposta é sempre a do outro. E quando eu estou falando do outro, pode ser da sua dupla de palhaços, pode ser da sua dupla de palhaça, ou mais especial ainda, se a proposta vier do paciente. Se você chegar e começar a fazer provocações, cantar uma música e tudo mais, ou o paciente te dar tudo o que ele precisa, o paciente falar, toca tal música, ou o paciente falar, eu sei uma piada, ou o paciente falar, eu sei uma mágica. Então, você colocar o paciente como protagonista dessa intervenção é a melhor proposta que você pode ter, porque daí você, como palhaço, você vai só fazer complementos nessa brincadeira. Você vai ser a parte que é aquela seguinte: a criança chamando para brincar e você entrando na brincadeira. Então, o protagonista é a criança, o protagonista é o paciente, e você está sendo só ali um participante dessa brincadeira e dando espaço para que ele possa, né, ser protagonista. Então, a melhor proposta é sempre a do outro, seja do acompanhante, seja do paciente, que são as melhores propostas que pode vir, ou, né, justamente do seu parceiro, para que você não possa quebrar o jogo, para que você não possa quebrar a proposta do seu parceiro. Aceite essa proposta e viva dentro dessa proposta e não quebre ela. Deixe essa sua proposta para um outro momento que oportunizar essa sua proposta incrível, essa sua ideia maravilhosa. Mas sempre dê espaço para a proposta do outro. E agora vamos falar de figurinos de maquiagem. Aqui, a primeira parte da maquiagem, a gente vai falar sobre essas três cores. Essas cores, elas são importantes, porque a gente está falando desses tons, né, de vermelho, de branco e de preto, porque eles têm um porquê. O branco, ele vai servir para dar luz, então ele vai servir para dar brilho, né, para dar vida a aquilo que você, né, tem aqui para mostrar. Já o vermelho, ele vai vir para dar aquela questão de chamar a atenção para algo. Então você vai usar o branco aqui nessa região dos olhos, você vai usar o branco aqui na região do queixo, você pode usar nessa parte aqui para dar luz a essas áreas que geralmente são apagadas. E aí o vermelho, preferencialmente, aqui na região das maçãs do rosto, ou alguns palhaços utilizam nas orelhas, que é um dos meus casos, e, né, aqui na região da boca, né? Então, é onde você vai, né, fazer aí essa questão, né, de usar essas cores. E o preto, onde é que o preto entra?
o preto ele vai entrar para contorno, né? Ele vai entrar ali com a forma de você fazer o contorno dessas áreas que você passou o branco ou que você passou aí o vermelho, né? Outra coisa que é bem importante falar, o preto e o branco, ele vem para dar movimentos também. Então, se eu faço uma maquiagem, uma bolinha branca aqui, né? Então, eu faço um movimento aqui, eu estou criando toda essa parte aqui para vocês. Então, o que a gente pode fazer, né, é dar movimento a essa área. Eu vou mostrar para vocês aqui como é que a gente pode fazer essa maquiagem rapidinho. Deixa eu só pegar aqui a make. Já volto. Voltei, voltei e já voltei com a maquiagem, já voltei com o que vocês podem utilizar de material, né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês um pouco do que a gente pode fazer, tá bom? Só um momento. Voltando aqui, né? Explicar um pouquinho também do porquê dessas cores, né? E por causa que a gente foca nisso, e por que que a gente não coloca outras cores, né? Ah, por que que eu não coloco um rosa? Por que que eu não coloco um verde? Por que que eu não coloco um azul, né? Há todo um contexto. Quando você faz essas maquiagens exageradas com azul, com verde, com amarelo, com rosa, o exagero dessas cores para uma palhaçaria relacional, que é a palhaçaria hospitalar, que é uma palhaçaria aqui numa distância mais ou menos de 1 metro, de 1,5 metro, de 30 centímetros, de 50 centímetros, né? Que é quando você está muito próximo do seu público, quando você exagera em glitter, em brilhos e tudo mais, você acaba perdendo essa questão da humanização, né, e de mostrar a vulnerabilidade de um palhaço mais humano, né? Então, a palhaçaria relacional, a dica que eu dou é que use essas 3 cores. Isso aqui é um kit da Corlo Make, não estou ganhando nada para falar dela, né? Mas é um kit para quem está iniciando aí, né, a arte como palhaço hospitalar, é um kit de entrada, como a gente fala, né? Então, é um kit que você ó, essa marca aqui, Colomake, tá até acabando essa tinta, né? Mas são essas 3 cores. O preto geralmente a gente utiliza com pincel, você pode fazer o contorno, mas eu dou preferência a utilizar um lápis de olho para fazer o contorno com preto. Vou mostrar aqui como é que fica a minha maquiagem, para vocês entenderem um pouco do porquê que eu uso alguns elementos. Então, nesse momento eu vou baixar o fone aqui, vou ficar só com o microfone pegando a minha voz. Então, possa ser que sinta a diferença no áudio, né? Então, a primeira coisa é sempre, esse aqui é o nariz, né? Então, antes de começar a maquiagem, você sempre coloca o nariz primeiro.
Porque quando você faz esse movimento de colocar o nariz aqui, ó, você pode acabar passando ele no rosto. E daí, né, tem essa questão de você borrar a maquiagem. Então, deixa ele sempre aqui embaixo, né? Começa por aqui com ele e você começa a maquiagem. Preferência é sempre bom ter algo que para poder te ajudar a retirar a maquiagem depois, que é a questão, nesse caso, lenço umedecido. Como são a base de ela é a base de óleo, mas então coisas que tiram também são a base de líquidos de óleos, né? Então vamos fazer aqui. Mas também água e sabão tira tranquilamente, tá? Vou começar a fazer aqui, vocês vão entender, ó. A minha maquiagem eu consigo fazer ela bem rápido porque eu já tenho uma ideia do que eu quero. Eu quero só realçar o meu olho aqui, ó. Ah, acho que nesse caso vocês estão vendo o slide. Deixa eu só parar de partilhar e ficar vendo melhor aqui o rosto. Então, novamente, ó, sempre começando com o nariz aqui embaixo já, para não coisar. E aqui, ó, você utiliza a maquiagem da Color Make, como eu já tinha falado antes, né? É uma das maquiagens que você pode utilizar, é bem fácil de achar. Consegue achar em qualquer marketplace, né? Mercado Livre, consegue achar em casas de festas. Aqui também tranquilamente a gente acha em casas de festas. Então eu vou fazer uma maquiagem bem básica aqui, ó, com o dedo mesmo, tá, pessoal? Ó. E aí, ó, passo aqui, ó. E eu quero realçar o meu olho, que é uma parte que eu tenho aqui mais apagada, o olho de peixe morto, né? Como diz, né? E quero aqui, né? Um pouco aqui dessa parte da barba aqui, que é uma parte que eu tenho falha. E aí outra coisa que é importante é que eu posso tranquilamente fazer algo aqui, ó, na minha sobrancelha aqui em cima, para eu poder dar esse movimento aqui, ó. Ó. Então eu posso tranquilamente fazer algo aqui. Mas, novamente, isso é sobre o meu rosto, é sobre a minha forma da minha face e de fazer maquiagem. Eu posso fazer totalmente diferente. Outra pessoa pode fazer bem menos, vai fazer aqui, né, na parte do queixo. Como eu tenho a barba, esse cavanhaque aqui, de Raul Seixas, eu acabo não fazendo no queixo, né? Mas quando eu não tinha, eu fazia no queixo. Eu comecei, era novinho nessa coisa, tinha 19 anos que eu comecei, não tinha barba, né? Então eu fazia aqui essa região. Algumas pessoas utilizam isso aqui também para poder dar as batidinhas aqui, né? Ó, fazer isso aqui, né? Ou para melhorar, ou com vermelho. Esse vermelho, pessoal, ele é bem forte. Então sempre começa pelo branco antes, para depois fazer o vermelho. E aí você vai fazer o seguinte aqui, ó, o vermelho, eu vou fazer essa região aqui e aqui, porque eu quero destacar isso aqui e aqui. Ou eu posso nem fazer isso aqui, deixar assim como tá e fazer só aqui. E é importante sempre, né? Mesmo que você tenha o nariz aqui para colocar, é importante pintar também o seu nariz, porque pode ser que no meio da intervenção ou no meio da visita, acabe que quebrando esse nylon e você ficando desprotegido, ficando sem nariz vermelho. Então, se quebrar, você já está de nariz vermelho por baixo também e não descaracteriza tanto como um palhaço, né? Aí fala assim, mas por que que o nariz do palhaço é vermelho? Vai ter várias, é, vai ter várias referências aí, né? Literaturas, vou falar de palavra bonita, literaturas, que vão falar que o vermelho do nariz do palhaço pode ter vindo de um cara que estava bêbado e caiu. E quando ele caiu, ele bateu o nariz no chão, né? E o nariz começou a sangrar e todo mundo começou a rir dessa situação. E aí vem o nariz vermelho do palhaço. Outra questão que vão dizer que pode ter vindo o nariz vermelho do palhaço é também de uma pessoa, né, na Europa e por lá ser bastante frio e as pessoas serem de pele bem branca, a região aqui da bochecha e do nariz, no frio, ficava muito vermelho. E ainda mais com a questão da bebida e esse andar cômico do bêbado, né, deixava isso aparente. Então,
É o que vão dizer dessa questão. Outras literaturas vão dizer que o vermelho vem, né, da questão de que representa a cor do sangue, e a cor do sangue é vermelha, representa a vida. Então, o nariz vermelho do palhaço representa o sentido de vida, né? Então, assim, a origem do palhaço, a origem da cor vermelha, ela não tem, assim, uma definição clara de quando isso começou e de como isso surgiu. E é por isso que a gente fala que é uma multiplicidade de informações, mas que a gente sabe que em diversos momentos da história o palhaço sempre esteve lá. Então, ó, aqui, né, tá bem sujinho aqui meu dedo, e aí eu venho aqui, ó, com lenço umedecido, então coisa que você encontra em qualquer supermercado, farmácia, ó. Você tira aqui, ó, vai ficar ainda um pouquinho vermelho, que é bem forte esse vermelho, mas ó, o lenço umedecido aqui tirou bastante. Aí, só para poder dar uma complementada aqui, ó, tranquilinho aqui, ó, vou fazer o contorno e fazer o contorno. Aqui eu posso fazer também. E se eu quisesse, eu podia fazer uma coisa assim, ó, também uma coisa que você é experimentar as expressões que tem no seu rosto, ó. Sorrir, né? Quando você sorri, ó, eu tenho essa covinha aqui, ó. Eu podia fazer tranquilamente isso aqui, ó. Aparecer, ó. Sabe? Aqui e aqui. Então, outra regra importante, né? Agora vem a hora de colocar o nariz. Eu vou colocar o nariz na frente do meu público. Palhaço nunca coloca a máscara em frente ao público. Palhaço nunca coloca o nariz em frente ao público. Então, a gente sai de cena, vira, vai para algum outro lugar, mas nunca coloca e nem nunca tira o seu nariz em frente ao público. Então, oi pessoal, eu sou Ladainha. O cara que estava aqui falando com vocês, ele acha que entende de tudo, mas não entende nada não, tá? Ele até tenta entender, fala bastante, não tanto quanto eu, né? Eu sou incrível. Eu eu sou, deixa eu me apresentar, né? Meu nome é Ladainha Matias Sorrisal. Eu sou de algum lugar, não sei de onde, mas eu vim de lá. Às vezes eu vim de cá também, depende de onde você quer, e posso ter vindo daqui, mas é de onde eu posso ter vindo de qualquer canto. Isso não importa muito. Eu sou bobologista e o meu CRB, meu Conselho Regional de Bobologia, porque todo mundo tem que ter um conselho para poder trabalhar, é 70, 70, 70. Se não der 70 de novo, que quem sabe pode dar certo. É, eu sou especialista. Aquele cara também falou com você no início da ligação que ele era especialista, né? Eu sou especialista. Eu sou especialista em fofocologia. Eu fiz 3 meses intensivos de Hora da Venenosa. Assim também eu tenho um Instagram, né? Então eu fiquei vendo Gina Indelicada, eu fiquei vendo Léo Dias todos os dias. Eu me especializei em pay-per-view de BBB. Então, assim, eu me especializei muito em fofocologia. Eu sou expert nisso. Mas não confunda isso com fofoca. É só uma transmissão de informações. Fiz um doutorado também, né? Eu sou doutor em risologia e fiz um intercâmbio, porque a gente tem que viajar e é muito bom fazer intercâmbio. Eu fiz intercâmbio em Harvard e é tranquilo. Mas eu tenho que dar tchau porque o cara que tá aqui querendo conversar com vocês e terminar essa aula, ele tá me incomodando, sabe? Então, pessoal, foi um prazer conhecer vocês. Espero ver vocês por aí, tá? Um abraço. Então, pessoal, como eu estava falando, né? Ela é bem fácil de tirar, né? Você vem aqui e tranquilamente você tira
a sua maquiagem, ó. Claro que vai ficar alguns resquícios ainda, teria que limpar bem, mas seria interessante você não sair com o seu figurino, seria interessante você não sair caracterizado como palhaço após a sua intervenção do hospital, né? Seria interessante você tirar isso ao sair, né? Outra coisa bem importante que é sempre bom ressaltar é o cuidado com a biossegurança. Então, quem usa jaleco na rua é pipoqueiro, vendedor de pastel ou de caldo de cana, ou vendedor de colchão. Então, nada contra essas pessoas, mas é quem usa jaleco na rua. A gente, como tem um ambiente hospitalar para trabalhar, é interessante que a gente coloque o jaleco somente quando estiver no hospital, né? Então, levar ele na sacola, levar ele num saco plástico e usar somente ali na nossa ação, não sair para a rua com isso, por causa que tem um risco de contaminação. Eu sei que a fala é sobre figurino e maquiagem, mas biossegurança e segurança do paciente sempre em primeiro lugar, e a nossa segurança também, e das pessoas que não estavam nesse espaço. Quando você sai com seu figurino e você sai com seu jaleco para a rua, você está expondo também pessoas que não estavam naquele espaço a uma bactéria que ela não tinha contato se ela não tivesse tido contato com você de jaleco. Ela não teria contato. Você está expondo a ela um risco, né, aí, biológico, tá? Vamos lá. Então, já viram aqui, já viu como é que é um exemplo, vou voltar para o slide, né? Vamos voltar aí para esse slide. Eu também poderia ter usado um pouquinho de batom vermelho, né? Poderia ter utilizado aqui também, na questão dos lábios, tranquilamente. Mas tudo vai de acordo com o que você quer trazer na sua maquiagem. Bom, vamos voltar para o slide. Voltando aqui para o slide, a gente vem, né, do que a gente deve evitar na nossa maquiagem. Nada contra as pessoas que usam maquiagem assim, né, mas no contexto hospitalar ela não cabe. Ela é uma maquiagem que não cabe nesse contexto, por causa que, imagina a pessoa ali que acabou de acordar, a pessoa que está tomando morfina, a pessoa que está no soro, a pessoa que está sonolenta, está cansada, noites perdidas, se depara com esse tipo de maquiagem. Eu acredito que não é a mais efetiva. Então, evitar este tipo de maquiagem, esse tipo de figurino, perucas muito coloridas, isso mais assusta do que contribui para o tratamento do paciente, tá? Foque no básico, né? Olha esses palhaços hospitalares, olha a maquiagem deles. Então, foca no básico, foca no simples, né? Foca no figurino. Quando se trata de maquiagem, tenta não usar nada tão carregado. Mostra a humanidade que tem em você. Isso vai gerar conexão com a pessoa com que você está fazendo ali a intervenção. Né? Então, evite no figurino muita informação, maquiagem carregada, roupas de fantasia de carnaval, tecido ruim de lavar, roupas de cetim, né, que é um tecido bem ruim de fazer a higienização dele, perucas coloridas demais e roupas coladas. Essa questão das roupas coladas, pessoal, é a questão que, tipo assim, você está num ambiente com público e o risco do assédio moral e o assédio sexual, ele existe. Então, você também, quando está com uma roupa muito colada, isso você corre o risco de você ser assediado. E aí fica a questão, você está de palhaço, mas tem que ter o risco para não, né, sensualizar demais. E aí você fica assim, mas meu Deus, como é que é falar uma coisa dessa? E é necessário falar, porque o risco ele existe. Então é bom que a gente evite também, tá? Então isso vale para ambos, tá? Tanto homens quanto mulheres. O risco de ser assediado existe, e aí ainda mais, né, na questão do nosso figurino. É bom a questão do bom senso. Então, foque no básico também assim, ó, faça penteados criativos, use maquiagem simples, roupas clássicas, roupas de brechó. Gente, guarda-roupa de vó, guarda-roupa de vô, né? São sempre muito bons de se trabalhar, né? Use meias coloridas, meiões, roupa leve para se locomover, porque você vai sair de um quarto para outro, você vai caminhar. Então é importante você, né, usar coisas que sejam leves para locomoção, porque tem intervenção que dura de 1, 2, 3, 4 horas, depende de onde você faz a sua visita hospitalar, né, a sua visita em ambiente de saúde.
Sapatos coloridos, sapato social e adornos de fácil higienização. Porque quando fala assim de palavras de adorno, vem pensando em relógio, brincos, esses não são permitidos por questão de biossegurança, mas alguns adornos como lenços, né, pulseiras de plástico, que tem a fácil higienização, alguns hospitais têm uma flexibilização com isso, então tem que verificar com cada hospital, tá bom? E preciso ter um sapato de palhaço para poder fazer a minha visita hospitalar? Olha, um sapato como esse, ele está custando em torno de 400 a 600 reais, começo da foto. Então, se você quer começar, não tem uma grana para investir, né, nesse momento aí, porque é um trabalho voluntário, como muitos fazem, tudo mais, não é uma questão de que vocês serão remunerados, a gente pode focar em outra coisa no momento. Mas se tiver condições de comprar esse sapato, é interessante, porque um sapato de palhaço é um sapato de palhaço. É uma identidade tão quanto a identidade que é colocar o nariz vermelho, né, no rosto e fazer isso. Então, você pode sim comprar se você tiver condições, é interessante. Mas se não tiver, foque em cores. Foque em All Stars, né? Foque em sapatos similares a esses, que eles são muito legais quando você utiliza com figurino. E a gente vai trazer alguns exemplos aqui. E questão também do cadarço, né? O cadarço branco, você pode mudar esse cadarço, pode colocar cadarços coloridos, fica muito legal, né? É só você ver. E meiões coloridos. É muito legal, eu tenho várias meias coloridas e recomendo muito as meias coloridas. Outra questão é a minha roupa. Isso aqui é um exemplo, né, da terapia da alegria de Maringá, Paraná. Olha essas roupas clássicas, como a gente fala, né? Olha esse figurino clássico. Aí você coloca um jaleco por cima. Isso é figurino de palhaço, roupa dos anos 80, 90, 60, 70. Se acha em brechó, né? E mantendo ali, né, a questão de cobrir o corpo todo. Então, é interessante também não ter pele à mostra, para não ter o risco, como é a questão de contato, o risco de questão de você, né, ter algum perfuro cortante, algo que possa colocar a sua pele em risco. É interessante também que você não tenha a pele à mostra. Nesse caso aqui, quem está somente com a mostra é esse de amarelo, mas quando ele se colocasse o jaleco por cima, essa pele também não estaria à mostra. Então, tudo no nosso figurino, ele comunica. O seu figurino, ele conta uma história. Então, quando você vê essa história, quando você vê esses palhaços aqui, qual é a história que a gente conta só de olhar? Né? Quando eu trago uma roupa de bolinha, a primeira coisa que eu paro para pensar é os anos 50, anos 60, né? Então já está contando uma história. Quando eu uso um penteado no cabelo diferente, quando eu trago, né? Aqui tem um patinho na cabeça dela, um pintinho na cabeça dela. Eu já estou trazendo algum elemento que vai contar a história. Então, a minha roupa, a forma como eu me visto, a forma o que eu trago, ele conta uma história. E qual é a história que o figurino do seu palhaço conta? Isso é importante também você pensar, né? E como tudo comunica, nem toda comunicação é boa, né? Quando a gente olha para isso aqui, está em excesso, né? E não é isso que a gente quer comunicar. Então, vamos de alguns exemplos que não têm uma boa comunicação. Evite, evite. E vamos de bons exemplos. Gente, quando a gente fala de evitar isso aqui, é porque, olha só, imagina a pessoa acordar com isso aqui no hospital. Parece o Curupira, né? Parece, né, a caipora do Castelo rá para quem é da época da TV Cultura aí, tá? Então, pensa na questão do contexto, tá? Isso aqui são para outros contextos, serve para outros contextos, mas não para o contexto hospitalar. Então, vamos de bons exemplos. Olha aqui, os Doutores da Alegria, né? A gente vê todos os figurinos deles, os sapatos, as questões coloridas, as calças clássicas, as calças sociais, roupas sociais. É a referência do nosso país nessa arte. Então, olha que bom exemplo. Olha esse figurino, olha essas roupas, olha essas maquiagens. Olha os agentes do riso em Florianópolis. Olha essa galera aqui, né? Sapato colorido, sapato social, né? Meias coloridas, né? Ali a questão do esqueci agora o que segura aqui a calça, né? Meu Deus, eu tenho um e esqueci, gente do céu. Mas bonés coloridos, né? Faixas, laços. Então, olha esse exemplo. Olha esse exemplo aqui também, cabelos trancinhas, boinas, né? A make, a expressividade dessas makes.
Em datas comemorativas, será que cabe o palhaço comemorar junto? Como é que ele pode trazer isso para o seu figurino? Em datas comemorativas, você pode trazer para o seu figurino, ser uma árvore de Natal, né? Estar aí com comunicando, porque uma coisa que acontece, né? Que é muito comum acontecer é as pessoas perderem a noção de tempo quando estão no hospital. Tem pessoas que estão lá em longa permanência, tem pessoas que estão lá 100, 200 dias, tem pessoas que estão vivendo dentro do hospital. Então elas não sabem o que está acontecendo lá fora. Então o palhaço, com o seu figurino, que é um comunicador, a palhaça, que é uma comunicadora, ela pode fazer o quê? Ela pode trazer a comunicação do que está acontecendo lá fora. Olha, é época natalina. Porque às vezes no hospital não tem a decoração natalina. Porque alguns hospitais são hospitais que não vão colocar isso. Porque tem um custo e tudo mais. Tem a questão, às vezes, de um hospital que tem uma doutrina que não comemora dessa maneira. Tem toda uma questão ética também disso. Então, o palhaço ele pode ser um comunicador. Ele pode, através do seu figurino, indicar em que momento estamos lá do lado de fora, em que momento estamos no calendário. Então, é muito legal quando a gente vai de figurino de Natal. Eu amo, já fui várias vezes. Eu já fui de árvore de Natal com um pisca-pisca de LED, que ele era pilha. E aí eu entrava no quarto à noite, fazia o visita hospitalar à noite, e o quarto às vezes estava escuro, e eu falava assim, gente, eu estou procurando uma tomada aqui para poder ligar, né, o meu pisca-pisca e tudo mais, e brincadeira e tudo mais com o palhaço, e ligava. Então, bem legal assim também, tá? E aqui vem, né, época junina, né, trazer isso o seu figurino. Claro que a gente está aqui uma sanfona, um triângulo feito de cabide e tudo mais, de fácil higienização, né? Então, sempre pensar na questão da higienização depois também dos seus instrumentos. É aquilo, você pode fazer muitas coisas no hospital, desde que essas coisas que você está fazendo não coloquem em risco a saúde do paciente, a saúde do acompanhante, que não comprometa a equipe técnica, que não coloque em risco a sua saúde também no pós-visita. Então, tudo que você for levar, que seja de fácil higienização pós-visita, que seja de fácil higienização de um quarto para outro, que não tenha contato com o paciente, que não vá fazer uma contaminação cruzada, né? E aí, quero agradecer. Essa é uma introdução básica a figurino, a maquiagem, a entender o contexto disso. Vou deixar algumas referências depois ali no meu Instagram, né? Você pode me procurar também que eu posso estar passando para vocês aí, né? O nosso material, alguns materiais que a gente tem e nada mais que se nada te salva da morte, que ao menos o amor e o riso te salvem da vida. Essa é uma frase do meu amigo e palhaço Juan Carlo, o palhaço espalhadrapo. E aqui embaixo no meu Instagram você me encontra aí como jpmoreira01 e foi muito legal ter falado disso para vocês. Espero que seja bom, né, esse material sobre figurino. Um abraço. Tchau, tchau.